vai abordar os aspectos de segurança nas operações. Portanto, ele vai falar da importância. Uma turma jovem e com forças para trabalhar. Partilhar ideias e criar soluções é o que move esta equipa diariamente. Quiosa Bento é empreendedor, proprietário de uma empresa de prestação de serviços, mototáxi, aluguer de viaturas, entrega e recolha de documentos. Um homem cujo percurso profissional e pessoal pode ser descrito em duas palavras: criatividade e trabalho. A palavra de ordem que eu levo na minha vida é trabalhar arduamente, que é para conseguir vencer, porque de uma outra maneira não é possível nós conseguirmos. Quiosa Pedro Bento é natural de Luanda. A sua infância foi sofrida, marcada pela morte da mãe quando tinha apenas 4 anos de idade. Depois, passou a viver com o pai e a madrasta. Eu fui um menino que, no meu crescimento, eu sempre gostava de ter espaços e gostava de aprender, gostava de saber disto e daquilo. E, tanto, eu perdi a minha mãe quando eu tinha sensivelmente 4 anos de idade e depois tive que juntar-me a uma outra família, não é? Onde é que eu vivi, cresci. A ausência da mãe tornou-lhe numa criança insegura, principalmente porque neste período ele foi vítima de maus tratos. Na adolescência, foi viver com um familiar. O convite surgiu face às condições pouco dignas em que vivia. Fui crescendo e aí mais ou menos aos 12, 13 anos eu via que tanto no sítio em que eu vivia não tinha muito daquilo que eu precisava, não é? Porque eu queria mais expandir os meus conhecimentos, aprender mais. Então foi assim que depois eu saí da casa dos meus pais e fui viver com um primo na Praia do Bispo. Na casa do primo, Quiosa dedicou-se aos estudos. Mais tarde, isto é, em 1989, frequentou o ciclo de interesse da Polícia Nacional, ex-Rádio Patrulha, onde começou a aprender a mecânica auto. Este curso permitiu-lhe também aprender a conduzir viaturas ligeiras. Na altura havia o ciclo de interesse na polícia. Eu ainda me recordo, foi ali que na extinta Rádio Patrulha, na ex-Rádio Patrulha, onde é que eu pude ficar também nesse programa de círculo de interesse da Polícia Nacional, onde é que eu pude aprofundar os meus conhecimentos de mecânica e ter mais interesse em carros, assim, viaturas, aprender a conduzir. Um ano depois, o projeto encerrou. Quiosa teve que regressar à casa dos familiares. Desta vez, foi a casa de um tio. Um ano depois, o programa acabou, então aí eu tive que voltar novamente para casa. Mas em 1996 começou a trabalhar como motorista. Auxiliava um dos amigos, prestando serviços com a viatura do tio. Mais tarde, recebi um outro convite de um amigo. Na altura ele trabalhava numa renta-car e eles tinham uma representante no Hotel Presidente Meridian e era lá onde é que ele fazia todos os seus trabalhos. E depois ele chamou-me e tivemos a conversar e ele disse que era possível que nós pudéssemos colocar lá também uma viatura, não é? Uma vez que eles não tinham viaturas suficientes. E foi assim que eu conversei com o meu tio e convenci-o a aceitar em ceder uma viatura para poder levar para lá. E sempre que o meu amigo precisava, ele ligava para mim e eu pegava o carro, eu era o motorista, ia para lá e fazia os serviços e trazia sempre alguma coisa que era para casa, para o meu tio. Esteve nessa profissão durante 8 meses. 3 anos depois, consegue um novo trabalho ainda como motorista, mas numa agência bancária. Depois de eu ter recebido a oferta de emprego para poder trabalhar cá no escritório de um banco que estava a abrir na altura, eu recebi essa proposta para trabalhar então como relações públicas e motorista também.
E eu aceitei o desafio. Eu fui para a casa do meu tio, conversei com ele, entreguei o carro e depois comecei a trabalhar. Passados 4 anos, a agência encerrou. Kiosa ficou outra vez desempregado. Depois de 4 anos, como dizia, 1996 até 2000, então o escritório de representação em Angola fecha. E aí eu fiquei desempregado. Naquela altura, muitos angolanos imigravam a outros países à procura de melhores condições de vida. Este foi também o caso de Kiosa, que em 2000 decide rumar para a África do Sul. Eu tinha projetado em estabilizar-me na África do Sul e depois poder emigrar, que eu pudesse emigrar para a África do Sul, para os Estados Unidos da América. Eu queria ir para os Estados Unidos da América. Essa era a minha intenção. Ir para os Estados Unidos da América, mas passando por África do Sul. A situação já não era daquela que eu pensava. O dinheiro que eu tinha levado foi diminuindo, né? Porque eu fui usando aquele valor que eu tinha levado. E depois vi que o plano que eu tinha não funcionaria naquela altura. Então fui obrigado a criar um outro plano. Eu peguei a minha esposa e os filhos, mandei-los de volta para Angola, enquanto que eu fiquei lá. Naquele país, a luta era conseguir um emprego. Mas, como não conseguiu, um ano depois, regressou à terra natal. Para os estrangeiros não era possível ter um emprego, porque já os jovens que eu tinha encontrado na altura, a maior parte deles também não tinham um emprego. E então eu vi que o plano que eu tinha não havia de funcionar. Mas ainda assim eu não cruzei os braços e eu fiz um outro plano que era de regressar para Angola. Em Luanda, o jovem procurava formas de subsistência. Depois de 6 meses, ele foi contratado para trabalhar como motorista e tradutor de uma empresária sul-africana. Comecei a trabalhar com a senhora, saía, cumpria as atividades todas que ela quisesse, em qualquer sítio que ela fosse, eu é que tinha que me comunicar com as pessoas e traduzia para ela. É esse trabalho que eu fui fazendo. Não deixa de ser um desafio. Mais tarde, a empresária regressa ao seu país de origem. Kiosa já mostrava ser um homem de muitas habilidades e conhecimentos. Por isso, naquela mesma época, foi contratado para trabalhar como coordenador de logística na empresa onde o marido da ex-patroa era o gestor. Eu fui até o escritório dele, ele fez a entrevista e ofereceu-me um emprego de coordenador de logística, mesmo na empresa onde é que o meu patrão trabalhava na altura. O seu percurso profissional naquela instituição foi de 4 anos. Posteriormente, ele consegue um outro emprego numa empresa petrolífera, onde começa a trabalhar como coordenador de equipamentos. Fui trabalhando durante vários anos nessa empresa, mais de 10 anos de serviço nessa empresa, onde é que eu pude ter vários cargos, várias funções que eu fui tendo. Também tive a oportunidade de ter formação. Fui aos Estados Unidos fazer formação por conta da empresa. Também estive em Londres também em formação. Portanto, isso era de capacitação profissional que eu fui ter, superação profissional que eu fui tendo durante vários anos. Desde 2008, a crise no setor petrolífero teve um impacto na economia de vários países, com grande relevância para Angola. Algumas empresas foram fechando ou até mesmo demitindo funcionários. Por ser um homem bastante criativo, Kiosa viu este momento como uma oportunidade. A ideia surgiu em 2015. Decidiu vender o único carro que tinha e apostar no empresariado. Nada na vida é fácil. Nós temos que nos dedicar o suficiente, não é? E eu dei o melhor de mim, que foi, na verdade, comprar uma motorizada, não é?
Comprei uma motorizada, depois criei uma mini estrutura num sítio onde é que era o meu escritório, um espaço assim quase de 2 metros ao quadrado. E pronto, arranjei uma rapariga, não é, que pudesse auxiliar-me, trabalhar comigo, e também um motoboy, que passou então a fazer as entregas, que eu comecei a fazer entregas de jornais, de alimentação, por exemplo, comidas rápidas, que alguém pedisse para ir buscar, nós fazíamos então essas entregas. E foi assim que então o meu negócio começou. Sim, que é bem limitada, boa noite. Se faz favor. Temos viatura disponível, sim. Para quantos dias vai precisar? Rosalina Alexandre foi a primeira funcionária contratada. Para 5 dias, ok. Neste local, eles lembram como começaram. E foi aqui nesse espaço que nós começamos tudo. O nosso sonho começou por aqui. É tranquilo trabalhar com São Bento, porque a gente, graças a Deus, eu digo que é tranquilo porque a gente consegue interagir muito bem, né? Como eu já falei ainda aqui à distância. Aos sábados, quase sempre a gente está aqui e conversa. O Sr. Bento é uma pessoa que conversa muito, né? E põe-me sempre tranquila. Quando eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, ele está sempre aí para ajudar. Hoje, a empresa presta vários serviços, tais como mototáxi, aluguer de viaturas, entrega e recolha de documentos. E fazemos prestação de serviço também em cargo expresso, por exemplo, se tiver alguém que quiser fazer mudança de escritórios ou residências, nós vamos para lá e organizamos tanto os haveres do cliente e levamos até para onde o cliente quiser, tanto quiser ou tiver preferência. E fizemos isso com a maior brevidade possível, com segurança, rapidez e eficiência. Rodrigues Quitumba tem 24 anos de idade. Aqui, ele encontrou o primeiro emprego. Eu faço serviço de Moto Express e praticamente na área de relações públicas. Nós interagimos com vários setores. Com este empreendimento, empregou cerca de 20 pessoas. Aqui, Quiosa é tido como exemplo de superação. Houve uma altura que ele ligou para mim, disse que precisava conversar comigo, reunir comigo, sentei e ele fez-me uma proposta, comprar uma moto e trabalhar para ele. E ele perguntou-me se vou conseguir gerir. Eu disse, não, sem nenhum problema, vamos trabalhar, o caminho à frente. Então fomos trabalhando, lá veio a segunda moto, depois veio a terceira, foi aumentando os funcionários. O dia a dia tem sido calmo, não muito agitado, do ponto de vista das operações. Tem sido calmo comparando com as grandes dinâmicas operacionais. Aqui tem sido muito calmo, não há muita agitação. Quiosa conta que já passaram por várias dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Não olho para os problemas e não reclamo muito. Eu sou daqueles que têm um problema, mas eu, portanto, tenho passado mais o meu tempo a pensar como é que eu vou ultrapassar esse problema. Eu gasto mais tempo aí e não, na verdade, no próprio problema em si. Os amigos o apreciam por ser um homem persistente, característica que o define através das suas conquistas. Às vezes as dificuldades moldam-nos, fazem com que nós consigamos, com algo positivo, superar todas as barreiras da vida. E é um exemplo que nós temos aqui. Ter o Quiosa como amigo é uma honra, porque é uma pessoa bastante positiva, uma pessoa
que está sempre ao lado a procurar formas de ultrapassar as barreiras. Em casa, Quiosa é um homem exemplar. A noiva e os filhos têm-no como um herói, pois, para ele, os problemas devem ter sempre soluções. É um exemplo para mim, é um exemplo para a sociedade, porque aquilo que ele passou na infância, né, do pouco que eu conheço, que ele contou-me, ele poderia ter dois caminhos, poderia decidir outra coisa. E, entretanto, ele decidiu fazer o bem. Que ele continue a ser um bom pai, sério no trabalho, com os filhos. Quiosa ainda não se sente realizado. Espera concretizar o sonho de expandir os seus serviços em todas as províncias do país. Nosso objetivo é de expandirmos no mercado angolano. Ainda assim precisamos de fazer, quer trabalhar aqui dentro e também temos o objetivo de irmos até as províncias, que é para nós criarmos também lá alguma representação onde é que nós poderemos então trabalhar. Um homem sonhador, um empreendedor de lutas, um herói do dia a dia que tem os planos bem focados para alcançar os objetivos traçados. Lutem por vossos sonhos, porque a vida não é fácil. E imagine se quiseres fazer alguma coisa e pensares que se tu não fizeres algo por ti, também ninguém irá fazer por ti. Então, tu é que tens que lutar para conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. Então, pense em nunca desistir daquilo que você sonha. Lute para conseguir realizar os seus sonhos e seja forte. Manuel